E amanhã será um dia decisivo para o Bitcoin, que bateu no topo histórico, mas não está conseguindo seguir. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin. Vou também comentar sobre os eventos macroeconômicos que não estão deixando o Bitcoin passar do topo histórico. Também vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixe de se inscrever aqui no canal da Aperio no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também seguir a Aperium no Instagram, no Telegram, porque lá a novidade chega mais rápido. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje. E, meus queridos, Bitcoin caindo nessa quinta-feira, né? Por que está caindo desde quarta-feira? Sinceramente, pessoal, eu acho que isso aqui tem a ver com eventos macroeconômicos, tá? Vou falar disso, mas do ponto de vista gráfico, o Bitcoin chegou numa das resistências mais importantes, que é o topo histórico dos 73.600 dólares aproximadamente, que foi a máxima histórica que ele alcançou lá em março e não conseguiu passar na época. E por enquanto, até agora, ele também não conseguiu passar. Ele bateu aqui no topo histórico, subiu bastante nos últimos dias, mas ele acabou recuando por enquanto. E quem é trader, quem está operando, deve tomar bastante cuidado, porque, infelizmente, romper o topo histórico não é uma tarefa fácil. Costumam acontecer muitas armadilhas em rompimento de topo histórico. E tem um detalhe, se ele começar a corrigir aqui, a coisa pode ficar complicada. Eu acho que os traders agora precisam prestar atenção na linha de tendência de alta que a gente tem nos últimos dias. Se você analisar aqui, você consegue traçar algumas linhas de tendência de alta e você vê que o Bitcoin tem respeitado elas nas últimas semanas, mas se o Bitcoin romper para baixo a região dos 69 mil dólares, ele vai estar perdendo uma linha de tendência de alta. E aí já é um sinal de alerta, porque aí a próxima tem suporte lá na região dos 65 mil dólares. Tá? Então tem que ficar de olho e amanhã a gente pode ter uma definição disso, porque, pessoal, esse movimento de queda do Bitcoin hoje, ele não está vindo do mercado de criptomoedas em si, ele está vindo do mercado americano. Olha como ficou o candle do gráfico diário do SP500 de hoje. Então, ele abriu em queda forte, fechou muito próximo da mínima, o que não é um bom sinal, e devolveu toda a alta de outubro. Né? O mês de outubro para as bolsas americanas, no caso do SP500, ele está fechando em queda. Tá? Ele está sendo um outubro de queda, não está sendo um outubro de alta, principalmente por causa desse dia de hoje. E o que causou isso, na minha visão, foram algumas sequências de fatores. Tá? Primeiro, ontem a gente teve variação de empregos privados ADP nos Estados Unidos que vieram muito acima do esperado. Esperavam-se 110 mil novos empregos, vieram 233, bem acima, mais do que o dobro do esperado. Isso mostra o mercado de trabalho forte. Aí hoje, o dado de inflação, o núcleo do índice de preço PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha, também veio acima da expectativa. A expectativa era que ele viesse em 2,6 na base anual, na base dos últimos 12 meses, mas a inflação não caiu para 2,6, se manteve em 2,7. Isso aconteceu porque dados de inflação anteriores, no caso de agosto, foi revisado de 0,1 para 0,2, e mesmo com o de hoje, o de setembro, vindo dentro da expectativa, na base anual a inflação ficou acima do esperado, que é um péssimo sinal, tá? Por quê? Ontem a gente teve sinal de economia forte, a gente vem tendo isso nos últimos tempos, né? E agora a gente está tendo aí sinal de que a inflação não está cedendo. Também tivemos pedidos iniciais de seguro-desemprego que vieram muito abaixo da expectativa, tá? Esperavam-se 229 mil novos pedidos de seguro-desemprego, vieram 216. Muito menos do que o esperado, o que significa que a economia dos Estados Unidos segue forte. Se a economia dos Estados Unidos segue forte, isso é um mau sinal, é um péssimo sinal para o mercado de criptomoedas nesse momento, porque na semana que vem a gente vai ter o Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, aparecendo publicamente, e o mercado estava esperando ali que a gente teria cortes de juros agressivos, né, depois da última reunião do Fed de setembro, depois do último gráfico de pontos. Só que pode ser que na semana que vem esses cortes de juros não sejam tão agressivos e talvez o Fed anuncie aí que ele vai andar mais devagar no corte de juros, porque os últimos dados aí estão mostrando a economia forte, economia gerando muito mais empregos do que o esperado, e a inflação parece não estar cedendo tão rapidamente mais. Isso é um sinal de que a economia está aquecendo, que talvez a preocupação do Fed pode voltar a ser com a inflação, o que não significa que eles vão subir os juros, mas que eles podem manter os juros mais altos por mais tempo do que o mercado esperava.
e isso seria muito ruim, tá? Amanhã a gente pode ter uma visão do que vai acontecer na semana que vem a partir dos dados macroeconômicos que a gente vai ter amanhã, principalmente o payroll, tá? O relatório de empregos não agrícolas é o dado mais esperado. A expectativa é que ele venha 108 mil novas vagas de emprego sendo criadas em outubro. Se vier um número muito acima disso, como aconteceu ontem com a variação de empregos privados ADP, que veio mais do que o dobro, o mercado pode reagir mal, a gente pode ver o mercado americano abrindo em queda amanhã e o Bitcoin continuar a queda, porque o mercado pode começar a precificar que o Fed não vai cortar tantos juros quanto era esperado e a gente pode ter uma correção, tá? Então, chama atenção para esse evento, chama atenção para essa situação, porque amanhã às 9h30 da manhã a gente pode ter um movimento forte no mercado de criptomoedas, principalmente por causa desse dado do payroll. Aqui na análise de sentimento do TRDR a gente vê algo bastante complicado, pessoal. Quando a gente vai aqui para o Long Short Ratio, a gente vê aí que temos mais pessoas apostando na queda, mas diminuiu bastante, né? Alguns dias atrás a gente estava com muito mais pessoas proporcionalmente apostando na queda, tá? Mas como a gente não teve uma subida forte no Open Interest nos últimos dias, é difícil olhar a análise de sentimento só olhando esses indicadores do TRDR. A gente tem que ver o que está aparecendo na High Block. E quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map, a gente vê o seguinte: o ponto é que a gente tem mais liquidez para o Bitcoin agora é a região dos $65.400 aproximadamente. O Bitcoin já buscou a liquidez que tinha acima nos últimos dias. Hoje ele buscou liquidez abaixo na região dos 71 e depois na região dos 70, tá 69.700. E agora o ponto em que a gente tem mais liquidez para o Bitcoin na região dos 65.400. E se a gente olhar só esse indicador aqui, existiria uma grande chance do Bitcoin cair novamente para a região dos 65.400 para buscar essa liquidez que está abaixo. Então, tome cuidado. Eu acho que vai depender muito mais de como esses dados macroeconômicos vão vir amanhã, mas como a gente tem tido dados macroeconômicos muito fortes, principalmente do mercado de trabalho nos últimos meses, pode ser que a gente comece a ver mais dados assim amanhã e isso aí poderia jogar o mercado para baixo. Se o payroll vier um número muito acima do que o mercado está esperando, por exemplo, uns 120, 130, 150, 200 mil, pode ser que o Bitcoin dê uma paulada para baixo amanhã. Então, muito cuidado, porque o mercado está em um momento difícil. Semana que vem tem eleição nos Estados Unidos, tem Fed. O mercado está num momento muito complicado, pessoal. No mais, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal da Aperio no YouTube, lá pelo canal da Aperio no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.